Olá, sou Samuel Tavares, sou bacharel em teologia e nesse vídeo estarei explicando sobre o dízimo. Nasci e me criei em igrejas pentecostais que sempre ensinaram que o dízimo está na Bíblia e que devemos devolver os 10%. Ouvi isso a vida toda, mas será que esse ensino realmente é verdadeiro? Irei fazer uma crítica à minha própria denominação. Criticar a igreja dos outros é fácil, difícil é ver os erros da sua própria. É possível identificarmos na história da Bíblia 3 épocas distintas. A primeira é a dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, antes da lei. A segunda época foi marcada pela lei de Moisés, desenvolvida a partir do Sinai. A terceira e última é a nova aliança, que teve início com a morte e ressurreição de Cristo. Os comentaristas bíblicos não explicam com muita certeza a origem da prática que levou Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque, que fez também com que Jacó prometesse dar a Deus o dízimo. Alguns acreditam que havia a tradição da lei oral que foi dada a Adão. Outros acham que era uma prática comum entre os povos do mundo antigo, que era uma forma de gratidão e submissão por algo de bom que alguém fazia. A pessoa que era beneficiada dava o dízimo ao benfeitor. O fato é que esse dízimo, antes da lei de Moisés, era puramente voluntária, não era algo obrigatório. Porém, depois da lei de Moisés, o dízimo teve uma grande importância na organização social israelita. Sabemos que os levitas não receberam terras quando Canaã foi dividida entre as tribos de Israel. A tribo de Levi ficou encarregada do serviço a Deus. Então Deus ordenou que parte dos dízimos e das ofertas deveriam ser oferecidas em holocausto. Outra parcela seria destinada para o sustento dos levitas e outra porção para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Com base nisso, fica claro que o dízimo como mandamento foi ordenado somente ao povo de Israel, da antiga aliança. Primeiramente, por causa dos sacrifícios da lei cerimonial e também para o sustento dos levitas e dos necessitados. Vale ressaltar que essa lei estava totalmente atrelada ao sacerdócio levítico e ao serviço a Deus, que inicialmente foi prestado através do tabernáculo e depois do Templo de Salomão. E no Novo Testamento, o que encontramos sobre o dízimo? Se lermos desde Mateus até Apocalipse, encontramos somente 3 textos. O primeiro é o de Mateus 23:23 e de Lucas 11:42, que falam sobre a mesma história. O segundo é o de Lucas 18:12 e o terceiro é o de Hebreus 7. O que podemos observar é que em nenhum desses 3 encontramos apoio à cobrança do dízimo. Muitos usam o texto de Mateus 23:23 e de Lucas 11:42 e argumentam que neles Jesus está reafirmando no Novo Testamento o mandamento do Antigo Testamento. Por isso, segundo eles, o dízimo continua valendo para a nova aliança. Porém, se analisarmos o contexto, vemos que Jesus disse isso para judeus que estavam vivendo na terra de Israel, onde o Templo de Jerusalém ainda estava de pé. Ainda haviam levitas,
sacerdotes e sacrifícios. A lei cerimonial estava em pleno vigor, pois Cristo ainda não tinha morrido, ressuscitado e assim dado início à nova aliança. Então, é possível afirmar com convicção que esses textos não apoiam de maneira alguma a continuidade do dízimo para o Novo Testamento. O segundo texto fala sobre um fariseu que foi ao templo orar em alta voz. Ele se orgulhava de cumprir a lei, porém Jesus condenou a atitude dele. É impossível tirar desses versículos algo para defender o dízimo, por mais tendenciosa que possa ser a interpretação, pois Jesus condenou a atitude orgulhosa do fariseu, e também ele ainda não tinha ressuscitado e dado início à nova aliança. O terceiro e último texto é o de Hebreus 7, que fala sobre Abraão ter dado o dízimo para Melquisedeque. Esse capítulo conta o que falei no início. Não dá para tirar desse capítulo base para o dízimo, pois ao invés de apoiar a prática, ele acaba de vez com essa ideia. O escritor aos Hebreus explica que Jesus não é da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. É da tribo de Levi que procede o sacerdócio e a lei mosaica, e não de Judá. Vejamos o que diz nos versículos 12 ao 14 e no 18. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Porém, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Essa ordenança que foi revogada é a lei cerimonial, que eram o sacrifício, a circuncisão, a guarda do sábado e os rituais de purificação. As cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas não impõem em parte alguma o dízimo para as igrejas do Novo Testamento. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que ele trabalhava noite e dia para não viver à custa dos irmãos. Então, se os apóstolos não cobraram e não ensinaram sobre o dízimo, como é que essa prática foi parar dentro da igreja do Novo Testamento? Foi somente lá pelo quarto século que voltou a ser dada uma ênfase ao dízimo. Os escritores Jerônimo, Ambrósio, Agostinho e Crisóstomo se tornaram a base para promover o retorno do dízimo. A declaração mais antiga de um concílio da igreja sobre os dízimos apareceu em uma carta circular em 567 d.C., na qual um concílio provincial orientou as pessoas a pagarem o dízimo. Depois, em 585, o segundo concílio de Mascom ameaçou excomungar aqueles que não dessem o dízimo. 5 anos depois, em 590, outro cânone semelhante foi feito por um concílio realizado em Sevilha. Bom, a conclusão que você deve ter chegado, acredito que seja a mesma que a minha. Conclusão que diz que o dízimo não faz parte do Novo Testamento. Cobrar o dízimo como um mandamento é não saber interpretar e fazer a diferença correta entre o Antigo e o Novo Testamento. É claro que a lei ainda continua valendo, como está escrito em Mateus, mas é a lei moral que vale para todas as nações
e não a lei cerimonial que só valia para a terra de Israel e para o serviço ao templo. Muitos falam: ah, mas a igreja precisa de dinheiro para pagar água, luz e etc. É claro que precisam, mas não podemos nos basear em um erro teológico para arrecadarmos dinheiro para a manutenção da obra. O ensino que o Novo Testamento traz é da oferta voluntária. Paulo e os apóstolos pediram ajuda financeira, mas essa doação era espontânea, era por amor e não por causa de uma imposição. É dessa mesma maneira que devemos arrecadar fundos para o mantimento mensal da igreja. Um forte abraço! Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e do Facebook. Também peço que dê um like e que se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo. Até o próximo vídeo.